anunciar. O nosso evangelho hoje é Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5 e versículo 10. Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5 e o versículo 10. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar. Amados irmãos e irmãs, além de nós temos participando também da celebração conosco, mais 350 pessoas. Então, todos vocês que celebram conosco o Dia dos Anjos de Guarda, nossa comunhão espiritual. Dentre vocês, algumas pessoas para representá-los. Aqui o Gerson, em Natal, Rio Grande do Norte. Gerson, Deus abençoe a você, abençoe sua casa, sua família. A Maria Antônia, em Araxá. Deus abençoe a você, Maria Antônia, Deus esteja com a tua família. A Marta está no Rio Paranaíba, Minas Gerais. Deus abençoe a você, Marta, tua casa e os teus. Roberta, Goiânia, Deus esteja contigo, né? E os demais irmãos e irmãs aqui fora do país, Deus possa abençoá-los. Livro do Êxodo. Vou enviar um anjo à tua frente, mas obedeça. E aqui essa dificuldade que nós temos, né? Essa expressão que muitas vezes eu uso com vocês. Nós sabemos Deus, mas não vivemos Deus. Uma coisa é saber, sei da igreja, sei disso, sei daquilo, mas obedecer. E aí a gente vai pensando tantas agremiações e coisas que a gente pertence, que a gente sabe. É o clube que a gente participa, é as regras do condomínio e tantas outras coisas. Que a gente não tem que, mas não está lá no regimento, está lá no estatuto, está lá nisso e tal. Pois é, mas e o que está na palavra de Deus? E o que está na palavra de Deus? E os 10 mandamentos? E por falar em palavra de Deus, você está lendo a Bíblia? Olha, acabou o mês da Bíblia anteontem. Você tem a sua Bíblia? Ou você ainda está só no dedinho? Porque, gente, o dedinho é uma opção que a gente fala assim, né, de emergência, para facilitar a vida. Mas, poxa, pode ter lá na cabeceira da cama, pode ter no meu lugar de oração, a palavra de Deus. Nós, cristãos, católicos, nós estamos precisando ler. São 2 livros que nós temos que ler muito. É a Bíblia e o Catecismo da Igreja. Tem que ler. Porque senão a gente fica aí hoje perdido com tanta coisa que fala de igreja católica. E o catecismo é o regimento interno da igreja. Voltamos para essa questão da obediência, né? Os pais querem que os filhos obedeçam, mas e os pais?
Será que só porque se tornaram pais não precisam mais obedecer o que os pais ensinaram para eles? Porque e aí? Só porque a gente cresceu, vai deixar de obedecer? E o que significa essa palavra obedecer? Ouvir bem. Ouvir. Quem não consegue ouvir, não consegue obedecer. Amanhã, por exemplo, é o nosso dia de adoração. Embora tenhamos terminado o cerco de Jericó domingo, né? Mas amanhã, quinta-feira, o Santíssimo vai ficar exposto. Aí é uma hora da gente sentar lá e dizer: fala, Senhor, fala. Eu tive um mestre, quando franciscano, fazia filosofia, Frei Geraldo Van Biel, holandês, agora já até voltou para a Holanda por causa da idade. Mas ele falava assim: vocês carismáticos têm uma mania de ficar falando que Deus fala, Deus fala. Eu confesso para vocês que eu tenho medo de pedir para Deus falar. Pois é, e aí? Você acredita mesmo nisso? Que Deus fala e por isso você obedece? Faça a experiência. Olha, já tem uns dias que a Mãe Igreja tem nos dado evangelho ligado a isso. Quem é o maior? Quem é o menor? Quem manda mais? Quem manda menos? Porque na verdade eu acho que isso é algo que a gente vai custar dar conta. Porque mexe com essa questão daqui de dentro, sabe? O povo até diz, né? Se não for para ser churrasco, carvão, que eu não vou ser, né? Não, essa coisa que manda, não. Engraçado que eles falam: quem que é o maior lá no reino? O Senhor falou: não, antes de pensar lá, vamos pensar como é que entra. Se você não for pequeno, se você não for humilde, você não vai nem entrar, então não adianta nem pensar quem é o maior lá. E o que significa humilde? Não tem nada a ver com não ter dinheiro. Humilde significa ter consciência que o meu pé é de barro, vem de humus, de terra, a fragilidade. Eu não sou o Todo-Poderoso. Então, compreender isto, e porque eu tenho consciência da minha pequenez, que não é minha inferioridade, né? Porque aí é outra coisa. Tem gente que tem que fazer até cura interior, né? Está sempre achando que é o rabo da cobra, e não é bem assim. Divisão de tarefas não significa divisão de valor. Precisamos aprender isso. Só que a gente está sempre querendo um tiquinho mais. Você vê, ontem nós celebramos Terezinha do Menino Jesus. Ô, gente, a menina ficou no Carmelo só com aquilo que era o resto, e no entanto virou santa. São Benedito, Santo Antônio, olha, Santo Antônio, né, quando ele entrou para os franciscanos, mandaram ele para a horta. Aí um dia lembraram-se: não tem padre para celebrar, como é que vai ser, não sei o que e tal. Ô, gente, o Antônio é padre. Aí foram lá chamar. Aí Antônio foi celebrar, o povo descobriu o que era. Mas pergunta se ele veio reclamando: ai, nossa, eu já sou. Não, é isso. Quando Jesus diz assim: somos servos inúteis, fizemos o que tinha que fazer. Isso tem que cair. E hoje nós, celebrando os anjos, nós vamos celebrar aqueles que foram criados única e exclusivamente só para servir, só para servir, para mais nada. E aí? Baquita, escrava, virou santa. E a gente não consegue entender isso. Então vamos pedir a Deus que a gente tenha também essa humildade, que não é sentimento de inferioridade. Que Deus nos dê
sabedoria e que nossos anjos, que podem ver a face de Deus, que eles possam nos instruir e, obedecendo, possamos verdadeiramente experimentarmos a graça, a bênção do Senhor nosso Deus.